Vocês estão felizes? Eu estou muito. Depois de 30 dias, ontem eu pude ir à igreja, templo, né? Feito por mãos de homens. Pude adorar o meu Senhor naquele lugar. Bom demais. Cada dia mais valorizando estar em comunhão, estar na congregação dos justos. E como combinado, a sala de oração começa às 8 horas. E como de praxe, eu separei o nosso devocional antes de começarmos a orar pelos enfermos. E aí você que nos acompanha nessa manhã, se tiver com sua Bíblia aí, abra por favor em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, tá? Atos 12. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe nas mãos, e disse-lhe o anjo: Cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Até aqui por enquanto. Eu queria falar um pouquinho sobre essa parte, depois eu vou falar aqui a segunda parte. Interessante aqui que Herodes, perseguindo a igreja, persegue aqui os discípulos. O texto diz que um, infelizmente, é mártir, né? Abatem o assassino, e Pedro é preso. Mas qual é o foco aqui desse primeiro texto? A igreja orava direto, a igreja orava constantemente pela vida de Pedro, né? Com o propósito de que o Senhor pudesse soltá-lo. Mas aos olhos naturais era impossível. Não sei se você percebeu aqui no texto, dizia que tinha 4 soldados, né, em 4 lugares diferentes para guardar a cadeia, para guardar a cela em que Pedro estava. Então eram 4 sentinelas de 4. Imagina. E Pedro ainda estava acorrentado entre 2 soldados. E a igreja orava. Essa é a chave. E aí entenda, a igreja, apesar de eu ter iniciado aqui essa live, esse período aqui de devocional, dizendo que eu estava feliz, porque ontem eu estava na congregação dos justos, porque ontem eu consegui estar no templo feito por mão de homens. A igreja sou eu, a igreja é você, e a igreja somos nós. Então, a igreja, pessoas estavam orando. E aí daqui a pouco você vai ver que não era num templo feito por mãos de homens. Nós já vamos chegar lá. Então nós, como igreja, se entendermos o poder da oração, nós vamos longe, as cadeias vão se romper, vão se quebrar, os cativos serão libertos, os enfermos serão curados. Mas se nós tivermos esse entendimento, e aí primeiro eu quero falar do posicionamento do preso, do cativo, daquele que é necessitado de oração, mas que confia no Senhor. Confia que é do alto que vem o socorro.
Confie que, independente das circunstâncias, independente do que o cerca, né, independente da adversidade, do tamanho do inimigo, ele consegue descansar. Esse é o segredo. Esse foi o posicionamento do apóstolo Pedro. O texto diz que ele estava preso, eram 2 cadeias, tinham 2 soldados, um de cada lado, e tinha 4 sentinelas, né? 4 em cada posição, guardando-o. E mais à frente você vai ver que ainda tinha um portão de ferro, né, que o separava entre o cárcere e a cidade. E o texto que nós lemos diz que Pedro dormia entre os 2 soldados e acorrentado. Ou seja, Pedro descansava. No dia seguinte, Pedro seria entregue às autoridades, como diz o texto, para ter o mesmo fim que Tiago, né? Ele seria morto. E Pedro conseguiu descansar em meio ao caos, descansar em meio a 2 inimigos, descansar dentro de uma cela, descansar, né? Sendo vigiado por 4 sentinelas de 4 soldados. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que no meio da adversidade, no meio das dificuldades, no meio das notícias ruins, nós precisamos descansar entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Para quem não sabe, eu fiquei alguns dias no CTI e aquele lugar desesperador. Foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida, apesar de ter tido muitas experiências sobrenaturais com o Senhor, que foi bênção, que me edificaram, mas foram dias maus, foram dias ruins. E Deus deu sabedoria à minha esposa, deu sabedoria à igreja para estar orando pelo meu emocional, para estar orando pela minha cabeça, para estar orando pelo meu psicológico. E isso fez toda a diferença, porque você está num lugar onde você não pode falar com ninguém, que o cenário não é bom, tudo que você vê não é agradável, tudo é contrário, e isso fez toda a diferença, né? E aí a minha cabeça boa, né, o domínio próprio, que é fruto do Espírito, e o próprio Espírito te ajuda para que você possa ter esse domínio próprio, ajudou a vencer, né? Me ajudou a vencer. E aí, só que eu não conseguia dormir praticamente. Eu ficava o tempo inteiro ligado, ficava o tempo inteiro acordado, com medo de ser entubado a qualquer momento. Então era muito difícil, a ponto de eu vir para casa e ficar quase uma semana, um olho enorme, acordado ainda, com dificuldade de dormir. E eu nunca tive dificuldade de dormir, agora já ajustou, mas eu ficava ali muito preocupado. Pedro estava num nível acima do meu, né? Porque eu confiava no Senhor, porque eu cria que Deus ia mudar minha sorte, porque as notícias chegavam que a igreja estava orando pela minha vida. Nós já vamos falar sobre isso também. E Pedro não, Pedro estava em outro nível. Pedro descansou, Pedro dormiu, mesmo sabendo que no dia seguinte ele seria entregue às autoridades. No dia seguinte ele já não estaria mais aqui entre a igreja, mas ele descansou. Então o segredo é, se você tem um familiar que está enfermo e está num leito de um hospital como um dia eu estive, né? E você não tem acesso a ele, ele não consegue ter acesso à Bíblia como eu, ele não consegue ouvir louvores como eu, ele não consegue ir na congregação dos justos como eu não podia naquele momento. Então clame para que o Senhor possa ajudá-lo a ter domínio próprio, para que ele tenha o psicológico inabalável, para que ele consiga descansar no momento de dificuldade. Então faça essa oração específica para que o psicológico do seu ente querido, do seu amigo, né, da pessoa que você ama que está internado, esteja bom, para que ele possa descansar no meio dessa luta, para que ele possa descansar no meio dessa dificuldade. Isso fez a diferença na minha vida, e se você olhar para o texto, fez a diferença na vida de Pedro, porque ele descansou. E aí interessante é que ele descansava, mas a igreja não. A igreja orava constantemente. A igreja orava todos os dias. A igreja não cansava de orar para que o Senhor pudesse livrar a Pedro. E isso fez toda a diferença. E aí, se você for ver aqui a partir do versículo 9, depois que o anjo do Senhor foi lá, levantou
pediu para que Pedro levantasse, se vestisse e o seguisse. O versículo 9, para quem chegou depois do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, diz assim: então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente e saindo enveredar-lhes, e saíram-lhe por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro teve uma dificuldade temporária porque era um homem que tinha muitas experiências sobrenaturais com o Senhor. E aí Pedro estava preso, acorrentado, entre duas cadeias, 2 soldados, um de cada lado, como nós lemos aqui anteriormente, e 4 sentinelas. De repente, de uma maneira sobrenatural, o anjo aparece, diz para que ele se levantasse, já não fala mais de corrente, pede para que ele se vestisse e o seguisse. Então ele passa por esses 2 soldados, ele passa por essas cadeias, ele passa pelos 2 sentinelas, e o portão de ferro que dava para a rua abre automaticamente, como um passe de mágica, e Pedro e o anjo saem daquele lugar sem que ninguém percebesse. Pedro achou que isso era uma visão, porque isso não é natural. É assim que funciona quando a igreja ora. O sobrenatural acontece, porque sobrenatural, milagre, é aquilo que o homem não pode fazer. Natural é que o homem deve fazer. Então, o natural deveria ser a igreja orar. Então, se a igreja ora, que é o natural, e faz a parte dela, o sobrenatural acontece. Vamos dar continuidade aqui ao texto, a partir do versículo 12. Considerando ele a situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognome Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo do portão, veio a criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: estás louca? E ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o anjo, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e os irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então, para finalizarmos aqui o nosso devocional, eu queria fazer um link da igreja primitiva, a igreja que orava na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, e você, e eu, a igreja do Senhor. Primeiro que a igreja não é uma placa denominacional. A igreja é formada por membros de um corpo poderoso que é o corpo de Cristo. E muitos membros, cada um com a sua função. E aqui Pedro, quando saiu, ele tinha uma convicção que existia uma casa onde a presença do Senhor é real, existia uma casa onde as pessoas se reuniam, onde a igreja se reunia, a casa de Maria. Pedro saiu da prisão e o primeiro lugar que ele pensou ir não foi a sinagoga. O primeiro lugar que ele pensou ir foi a casa da irmã Maria. E o que eles estavam fazendo? Orando para que Pedro fosse liberto daquele cativeiro. E Deus respondeu a oração deles. Deus, de uma maneira sobrenatural, libertou a Pedro.
E qual foi o posicionamento da igreja que estava orando? Não acreditou que Pedro estava batendo o portão. Alguém disse, mas eu reconheci a voz dele. É ele! E foi chamado de louco. E aí, a pergunta que não quer calar. Como que você e eu tem orado? Com fé, crendo que o sobrenatural vai acontecer? Ou como um religioso, orando porque crente precisa orar? Aqui, na casa da irmã Maria, eles estavam orando como religiosos. Eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo, eles tinham uma meta. Era que o Senhor soltasse, que o Senhor libertasse a Pedro. E agora o milagre chegou. E eles não acreditaram. Eles chamaram aquela menina de louca, porque era impossível Pedro estar batendo ali, porque ele estava preso e muito bem guardado pelos 4 sentinelas. Então, que nós possamos refletir nessa manhã, nesse devocional. Eu não sei qual é a causa que você está orando, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei se o seu familiar, o seu amigo, o seu ente querido que está enfermo, está internado e qual é a gravidade da sua enfermidade, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você pensa ou imagina. Nós só precisamos crer que Ele verdadeiramente é poderoso para isso e aguardar que no futuro muito próximo Ele vai estar na sua casa, que no futuro muito próximo você vai receber uma notícia através das redes sociais ou através de um telefonema que ele está curado, que ele teve alta, que ele voltou para casa. E você precisa glorificar a Deus por isso, porque isso é resultado da sua oração, igreja. Isso vai acontecer. O que não pode é como religioso, como a irmã Maria e os outros irmãos que estavam aqui na igreja primitiva, orando, clamando por algo, e quando esse algo acontece, eles não acreditam. E ainda chama outra de louca. Por quê? Porque isso é impossível. Mas impossível para o homem, para Deus não. Então nós só estamos aqui nessa manhã, clamando ao Senhor por vidas que estão enfermas, por portas que estão fechadas, por causa das justiças que já estão há muito tempo lá e nada acontece, está parada, está neutralizada, está amarrada. Porque nós cremos que Deus pode fazer. Nós cremos que nós servimos um Deus de milagres. Então, ore, mas não ore como um religioso. Ore como alguém que entende que a oração é um diálogo entre você, filho, e o Senhor Pai. Entenda isso. Então, tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai nos conceder. E a única coisa que nós estamos pedindo aqui é para que Ele cure os enfermos. E Ele já fez isso através de Jesus. Ontem foi Páscoa, nós ouvimos isso na maioria das denominações. Né? Então, tudo que nós precisamos é de paz. E nós entendemos e ouvimos ontem também que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isso tudo já foi feito, o preço foi pago, está consumado, tetelestai. Então, vamos continuar aqui fazendo a nossa parte, que é o natural, porque o sobrenatural Ele já está fazendo. Vamos continuar fazendo a nossa parte, que é orar, porque orar é ter relacionamento, porque orar é conversar com o Pai. E o mais lindo de tudo, que é um diálogo e não um monólogo. Nós falamos e Ele ouve. E se você estiver atento, você também vai ouvir o que Ele tem para nos dizer nessa manhã. Aliás, Ele já falou conosco nessa manhã. Então tome posse dessa palavra. Como igreja, ore, porque isso faz toda a diferença. E como igreja, creia que quando você ora, Deus ouve a sua oração e move céus e terras para te atender, não só porque Ele te ama, que é uma verdade, mas para que o nome dele seja glorificado. Então pegue essa glória, né, e dê toda a glória a Ele. Testemunhe para que o nome dele seja exaltado e para que outros também possam crer. Amém? Que Deus os abençoe. Nós agora vamos passar para o período de oração. E aí existem algumas listas, né? Alguns estão mandando aqui pelo direct, pelo WhatsApp. Tem uma lista que está rolando no grupo da igreja.
que o Bruno está administrando. Nós temos uma sala de oração que acontece todos os dias, não, de segunda a sábado, como essa, né, que acontece através do aplicativo Zoom. É uma sala mais fechada, mas você que está aqui nessa manhã, se quiser participar, a gente pode liberar o link também. É uma sala que 100% das pessoas que estão entrando fazem parte da comunidade de fé que nós atualmente estamos pastoreando. Então tem essa lista, tem a lista que vem aqui pelo Instagram, tem uma lista que vem pelo grupo da família, tem uma lista que vem pelo Facebook. Então, como não tem como estarmos lendo todos os nomes, a gente sempre menciona na oração a lista, né? Ou as listas. E Deus sabe de cada necessidade, Deus conhece cada enfermo, Deus sabe cada causa. E creia que aquele que começou a boa obra, ele não descansará enquanto não houver completado. E o Espírito Santo, ele já começou uma boa obra e as portas já estão se abrindo. O Espírito Santo já começou uma boa obra, os enfermos já estão sendo curados, os cativos estão sendo libertos. Creia, ele está movendo os céus e terra para que você viva o milagre. Mas, por favor, não faça como a igreja primitiva que se reunia na casa de Maria. Não fique espantado, né? E fique sem acreditar naquilo que Deus vai fazer. Porque sobrenatural, né, é a especialidade de Deus. Vai acontecer e quando acontecer apenas glorifique. Essa é a nossa parte. Orar e depois glorificar o Senhor e testemunhar daquilo que Ele está fazendo. Tá? Então você que ainda não colocou o nome na lista, né, não fique triste. Apenas quando estivermos orando, concorde, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então concorde e coloque o nome dessa pessoa que precisa de uma cura, o nome dessa pessoa que precisa de um milagre na oração. Então diga amém e interceda por essa pessoa que nós vamos ligar aqui na terra a nossa oração e creia que o Senhor vai mover os céus. Amém? Paizinho, nós te agradecemos por esse dia que se inicia, por esse tempo lindo, ó Deus, que o Senhor nos deu. Te agradecemos por essa sala de oração, te agradecemos por cada vida que está online, por cada vida que vai receber o link, ó Pai, dessa live e vai receber essa palavra que foi ministrada, essa palavra que falou ao nosso espírito, essa palavra, Deus, que nos encheu de esperança, ó Pai, e que vai estar participando dessa oração em uma outra oportunidade. Nós queremos te apresentar, ó Deus, as listas, ó Pai, que estão chegando de pessoas que estão enfermas, de pessoas que estão cativas, de pessoas que estão com as portas fechadas e precisam de uma porta aberta. Ó Pai, a lista de pessoas que estão internadas, de outros que estão entubados, uns mais graves, outros quase saindo, ó Pai, dos hospitais, independente, Senhor, da enfermidade, independente da gravidade. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para curar a todos, nós sabemos que o Senhor é poderoso, ó Deus, para abrir todas as portas, nós sabemos que o Senhor é poderoso para desamarrar essas causas na justiça, ó Pai, para fazer esses processos andarem, ó Pai, e bater o martelo como o justo juiz. Pai, nós em nome de Jesus, nós declaramos sobre esses enfermos, ó Pai, que eles estão sendo curados agora em nome de Jesus. Que os espíritos ministradores, ó Pai, os anjos que vêm da sua parte, possam estar visitando cada lar, cada leito, cada enfermo e tocando-os, ó Pai, com uma unção de cura nesta hora. Pai, que eles sintam-se tocados agora, Senhor, e que o Senhor venha tocar nos pulmões, que o Senhor venha tocar no sangue, aonde tiver uma enfermidade, ó Pai, que eles sejam tocados. Ó Pai, em nome de Jesus, se porventura alguém que está aqui junto conosco ao vivo estiver com alguma enfermidade, ó Pai, que eles possam colocar, ó Pai, a mão sobre a enfermidade ou sobre o seu coração, Senhor, e que eles, de igual modo, sejam tocados por esta unção e sejam completamente curados agora, para a glória do Seu nome. Que as portas se abram, ó Pai, que toda a causa, ó Pai, todos os pedidos de oração, eu como homem sou limitado e não sei exatamente a necessidade dos Teus filhos, mas o Senhor como Deus, aquele que é onisciente,
aquele que sabe todas as coisas, sabe exatamente o que cada um dos teus filhos precisa. Então, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesta manhã. Pai, atenda o clamor da sua igreja, para que o seu nome seja glorificado. Ó Pai, que cada um de nós seja grato e testemunhe, cada um de nós seja grato e glorifique, exalte o seu nome, para que outros possam te conhecer. Mas, querido, Pai querido, em nome de Jesus, que eles não venham conhecer o Senhor somente porque o Senhor faz milagres, faz maravilhas, atende os pedidos e as orações, mas que eles venham te conhecer, a olhar para nós e identificar, Deus, uma fome e uma sede do Senhor. Olhar para nós e identificar o quanto nós te amamos, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Nós adoramos, exaltamos, amamos o Senhor pelo que o Senhor é. E Tu és o nosso Paizinho amado, Tu és o Abba, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o ar que nós respiramos. Ó Pai, nós rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, por esse dia, por essa sala de oração, por essa live. Ó Pai, por cada vida que está presente nesse momento e que vai assistir uma outra oportunidade. Pedimos ao Senhor um dia de bênção, um dia de relacionamento, um dia de experiências sobrenaturais com o Senhor. Que o Seu Espírito possa estar conosco em todos os momentos. Que nenhuma só palavra saia dos nossos lábios que não sejam inspiradas por Ti. Que nenhum pensamento venha em nossa mente, ó Pai, que não seja direcionado pelo Senhor. E que nenhum passo seja dado se o Senhor não estiver conosco. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nesta manhã. Amém. Que o Senhor vos abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, igreja. E você que é igreja, diga amém. Que você tenha um dia de bênção e que você possa ser surpreendido pelo Senhor, assim como a igreja que se reunia na casa de Maria, mas que você não tenha o mesmo posicionamento que eles, que você creia quando o enfermo, que estava enfermo e agora curado, de alta, bater na porta da sua casa, te ligar ou te passar uma mensagem. Apenas glorifique o nome do Senhor pelo milagre. Que você creia quando você receber um telefonema que as portas de emprego se abriram. Apenas glorifique o nome do Senhor e não chame de louco aquele que está te dando a notícia. Deus abençoe, tá? Amém. Amanhã estaremos juntos no mesmo horário.